Pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Daniel, tá? Eu venho por meio desse vídeo apresentar uma proposta de equilíbrio fiscal por meio do imposto de renda e por meio do ICMS, tá? Mas vamos ver um pouco do contexto histórico e conceito de cada um, pode ser? Bom, o ICMS, tá? Ele foi criado na década de 30, tá? Em especial em 1934. Tá? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né, que a gente chama hoje de ICMS, ele teve as suas origens na década de 1930, né, com a criação do Imposto sobre Vendas e Consignações, né, o IVC. Esse imposto ele foi criado na Constituição de 1934, ok? Após isso, na década de 1960, o IVC ele foi substituído pelo Imposto de Circulação de Mercadorias. Na época era chamado de ICM. Né? E aí ele foi instituído pela Emenda Constitucional número 18, em 1º de dezembro de 1965. Finalmente, ele foi instituído na Constituição de 1988, que é que está vigente até hoje, e passou a se chamar ICMS, ok? E esse imposto ele é controlado pelos estados, tá? E o grande problema desse imposto, né, é que ele tem uma irregularidade muito grande. Né? Um estado ele cobra uma alíquota, 17%, por exemplo, né? E outros estados eles cobram uma alíquota diferente. Isso cria uma instabilidade fiscal muito grande, fazendo com que empresas acabem mudando sua sede por várias vezes, né? Porque elas acabam visualizando que outros estados têm uma alíquota de ICMS menor e acaba sendo mais interessante passar a sua sede para esse estado, entendeu? Então, assim, acaba tendo uma evasão fiscal muito grande de estado para estado e faz com que tenha uma insegurança, não insegurança, mas uma irregularidade fiscal muito grande. Né? Então, isso faz com que fique até um pouco mais difícil a empresa atuar também por conta dessa falta de transparência e previsibilidade, ok? Então, uma das propostas para resolver esse problema desse ICMS seria uma regularização, um nivelamento, para que todas as alíquotas, né, tivessem um nivelamento e uma previsibilidade, né, que elas ficassem numa alíquota quase como se fosse uma alíquota única, uma simplificação. Né? A proposta seria a simplificação dessa alíquota chamada, desse imposto chamado ICMS, tá bom? Sobre o imposto de renda, esse imposto ele até um pouco mais latente nos dias de hoje, porque, vou contar um contexto histórico primeiro, né? O imposto de renda ele foi introduzido no Brasil em 1922, né, com a promulgação do decreto número 4.625, em 31 de dezembro daquele ano. Tá? O imposto de renda ele foi introduzido e, com o passar do tempo, ele passou a ser um dos maiores, se não o maior imposto, né, em determinados momentos, da União. Tá? Ele é atualmente o maior imposto de arrecadação da União. Né? Antigamente, né, a princípio, né, esse imposto ele era destinado às pessoas que tinham, né, ele era, tipo assim, ele era progressivo. Né? Esse imposto ele era extremamente regressivo e ele arrecadava dinheiro para as pessoas que tinham um poder de arrecadação maior, tinham um poder de renda maior. Né? Atualmente não, isso não tem acontecido. Com o passar do tempo, não tem havido, são várias problemáticas por meio do imposto de renda, mas uma das principais é que não tem tido atualização na tabela. Isso tem trazido uma regressividade muito grande. A última atualização foi em 2015. Né? Então, assim, de lá para cá, o IPCA, que é a inflação, né, é um índice de inflação, ele subiu 67,5%. Tá? Segundo o IBGE, né, a gente, nosso grupo, a gente trouxe alguns dados, né, a gente tem um texto também, a gente trouxe alguns dados informando que o IBGE, ele tem, né, como faixa das classes mais pobres, até 3.200, que seriam as classes D e E, ok? Só que essas classes estão pagando imposto de renda, né? Enquanto as classes mais ricas, elas pagam imposto de renda, de fato, só que elas não pagam tanto quanto deveria. Isso faz com que sufoque, de certa forma, a classe média, a classe baixa. A proposta seria aumentar um pouco a faixa de isenção, para que a classe pobre ela não pague imposto de renda, se pagar, seja menor. Até tem uma proposta, um projeto de lei, tá? Que é o projeto de lei 81, tá? Ele passou já no Senado, está tramitando, tá? Passou na Câmara de Deputados, falta ser aprovado no Senado, ok? Então, só que esse projeto ele põe como faixa de isenção 2.800, né? O que estaria ainda, né, abaixo, o que faria com que a classe de baixa renda ainda tenha que pagar imposto de renda. Então, essas são as problemáticas, tá? Tanto do imposto de renda quanto do ICMS. Para resolução do ICMS seria esse aumento, né? Aumentar o imposto de renda para as classes com mais renda, né? Para que a classe média não se sufoque tanto e a classe baixa também talvez nem precise pagar imposto de renda, continue na faixa de isenção, como deveria ser se houvesse atualização, ok? Basicamente é isso, né? Essa foi o nosso contexto e as nossas propostas de melhoria para o Brasil na parte fiscal, em especial ICMS e imposto de renda, ok? Valeu!